Alguns avisos aqui para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Aqui na casa a gente tem inúmeras atividades de palestras e passes todos os dias, com exceção de sextas-feiras. Segundas, terças e quintas-feiras a partir das 20 horas, às quartas-feiras a partir das 14 horas, aos sábados às 17 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. A evangelização infantil também acontece no domingo às 10 horas. O plantão de atendimento, ele acontece de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15, às quartas-feiras, a partir das 13h15 da tarde, o sábado, das 16h30 e domingo, a partir das 9h30 da manhã. A gente também tem aqui alguns trabalhos sociais. Todo sábado, o segundo sábado de cada mês, tem distribuição de 60 cestas básicas. E a cada 15 dias aos sábados tem distribuição de lanches para moradores de rua aqui nas imediações do metrô de Santana. Quem quiser participar ou contribuir será muito bem-vindo. E essas palestras também elas ficam gravadas no site, né? Quem quiser assistir posteriormente é só acessar www.casadocaminhosantana.com.br, tá? Agora vamos dar início à nossa palestra com a prece inicial. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao Pai Maior, agradecendo por mais essa oportunidade de trabalho e de aprendizado, pedindo que o plano espiritual permaneça aqui ao longo desse trabalho conosco, nos auxiliando a compreender os ensinamentos dessa palestra, envolvendo o nosso expositor, para que ele consiga transmitir os seus melhores ensinamentos e pedindo que essa reunião de hoje, que ela possa ocorrer da melhor forma possível, com muito amor, que assim seja, graças a Deus. Nosso palestrante de hoje é o Márcio Vellini, ele vai falar sobre... Abre a porta, né? Então, boa tarde a todos, mais uma vez. O tema é Abre a Porta, que a André acabou de dizer, tirado do livro Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier e a autoria espiritual de Emmanuel. Então nós vamos pedir licença aqui para ler o tema. Não, pode deixar também. Obrigado. Abre a porta. Aí tem uma frase aqui do Evangelho de João. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É Jesus falando aos apóstolos. Aí tem aqui a lição do Emmanuel. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Ou seja, essas palavras Jesus falou após desencarnar no Calvário, né, quando ele reapareceu ali, materializado, que é aquela parte conhecida como a ressurreição. Ele volta, encontra os apóstolos e ainda faz algumas recomendações a eles, provando, né, a pré-existência da alma. Jesus provou isso ao vivo e a cores, porque ele vai ao Calvário, desencarna e volta, não naquele corpo físico que já estava morto, mas ele ressurge, a alma, o espírito, né, o perispírito, materializado, provando assim tudo que ele havia dito, que era real, era verdade, tudo que ele se esforçou, que ele fez de bom, quando ele volta, belo, né, mais belo do que nunca, ele vem que até os discípulos nem reconhecem ele na volta. Então ele havia provado como tudo que ele dissera era real, verdadeiro. Serve para nós também, né? Porque por mais que nós estudemos dentro da casa espírita, dentro do cristianismo, tudo que é dito, que Jesus ensinou, que a vida continua,
por mais que nós estudemos tudo isso, talvez seja normal, assim, de vez em quando, muito ou pouco, ou raramente, nós termos dúvidas. Porque, de qualquer forma, nós estamos vivendo na Terra, a nossa vida. Então, é natural que algumas vezes nós tenhamos dúvidas até. Será que realmente tudo isso é verdade? Né? Será que vale a pena fazer o bem? Será que nós vamos colher o bem? Tudo que nos é ensinado, em comparação com a vida material que nós levamos, será que é tudo real mesmo? Então, às vezes, mesmo entre nós que estudamos a doutrina espírita, que cansa de falar da preexistência da alma, pode bater uma duvidazinha ali no fundo. Mas nós recordamos Jesus, que disse tudo, desencarnou e voltou. Ele voltou. Provou a vida após a morte. E está documentado isso, né, na Bíblia, nos Evangelhos. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? Os questionamentos do Emmanuel, né? Por que Jesus já não imputou ali nos discípulos a graça divina? Todos os poderes, tudo. É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. São trechos importantes para nós, tá? Como Deus opera as leis da vida. Ele não impõe nada. Existe um mecanismo, uma maneira de se caminhar, de se conseguir as coisas, mas não é assim, a toque de caixa. Para nós refletirmos que até Deus, que é o nosso Pai, o Criador, que pode tudo, Ele não impõe nada aos seus filhos. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, assim, na vida, no dia a dia, nós podemos aprender, receber tudo, mas o poder de decisão é nosso. Dentro dos nossos limites, da atual reencarnação, a escolha, o sim ou não, cabe a nós. Sempre. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Até Deus, que é o nosso Pai, não obriga o amor de ninguém. Ele não obriga que o filho ame o Pai. Deus não nos obriga a amá-lo. Respeita o nosso livre-arbítrio. Ele convida ao amor, mas ainda assim ele não nos obriga. Então é uma prova como Deus respeita cada um de nós e como a escolha pertence a nós. E a escolha, né, e a responsabilidade. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior
Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Emmanuel. Beleza de lição, né? Já termina falando assim, para nós a oportunidade de renovação a cada dia que se opera. Então ele fala assim, esquece o passado, aquilo que já passou de ruim, de criação inferior, se renova para o hoje, para o amanhã, aproveitando as dádivas de Deus. Questionamentos bem interessantes que o Emmanuel faz, né, nessa lição. Por exemplo, talvez sejam questões nossas também, questionamentos. Por que será que Jesus, com todo o seu poder, ou vamos dizer ainda Deus, né, que é o Criador, que tudo pode, por que será que Deus não chega e não cura todos os doentes? Por que será que Deus, que é um Pai amoroso e bom, Ele não cura todas as doenças? Por que Ele já não nos faz perfeitos? Por que Jesus, como dizia o Emmanuel, Ele não passou aos discípulos, aos apóstolos que estavam ali com Ele, por que Ele já não transmitiu o Espírito Santo, como eles dizem aqui, o Espírito de luz? Por que já não colocou neles e não os tornou perfeitos ali, para o trabalho que eles tinham? Não seria bom, de repente, para nós, assim, para os enfermos, para os que estão nos hospitais, de um dia para o outro já ficar curado? Quem não quer a cura quando se está doente? Qualquer um de nós quer a cura, busca a melhora e, claro, isso é óbvio e é natural. Ninguém vai ficar aceitando o sofrimento de graça. Mas por que a cura não chega de um dia para o outro? São questionamentos que o Emmanuel faz para a nossa reflexão da lição de hoje. Abrir a porta. Claro, nós todos sabemos as respostas, né? Evidente que o nosso Deus nos cria para, através do caminhar, do nosso aprendizado, nós nos tornarmos melhores, nós nos curarmos, nós nos tornarmos superiores e caminharmos para a luz, como diz a lição. E através de que forma? Do nosso próprio esforço e do nosso próprio mérito. No final das contas, o sofrimento que nós passamos é o fruto das nossas ações, seja dessa vida ou de outras. Mas os méritos que nós temos também, e que são grandes, as coisas boas que nós já desfrutamos da vida hoje, e que nós nos esquecemos, né? Porque às vezes um sofrimento, um dedo que está doendo, faz esquecer da saúde do corpo inteiro. Mas é que o dedo incomoda, né? A dor incomoda, ela fica ali, nós queremos resolver, natural. Mas assim, todas as coisas boas que nós já desfrutamos, é a bondade de Deus que nos oferece, e o mérito de nós mesmos, de tudo que nós já aprendemos, que nós colocamos em prática, que nós nos esforçamos. São as questões morais mesmo. E por isso que Deus não dá isso num passe de mágica. Porque Deus não cura todos os doentes. Nós estamos falando tudo isso para refletirmos. Olha que bom que o que depende da nossa melhora, nós não estamos dependendo dos outros. Nós não estamos dependendo de quem está do lado. Na vida nós compartilhamos as coisas, damos força um para o outro, auxiliamos. Isso é natural. Auxiliamos, recebemos auxílio todos os dias. Mas aquela chave daquilo que nós estamos buscando e precisando, não temos a dependência de ninguém. Deus nos dá a condição de alcançarmos por nós mesmos, de alcançarmos, seguirmos o caminho certo, aprendermos a trilha, o que fazer, aprendemos como
e o que fazer, e através do nosso próprio esforço, da nossa vontade, nós temos as condições de alcançar aquilo que nós mesmos queremos. Cada um tem suas aptidões, né, seus desejos, seus objetivos. Cada um de nós são diversos, não são iguais, né? Cada um pessoalmente tem os seus. E para alcançar isso que nós almejamos, nós estamos dependendo das nossas próprias forças. Isso é o melhor. Não está assim, eu não vou conseguir porque Deus não quer. Deus nos dá a condição. Agora, vai da nossa própria força alcançar as coisas. E certamente nós temos dentro de nós somos criaturas divinas. Deus nos criou, a essência divina, é o Espírito. E nós temos dentro de nós a semente, como o Emmanuel falou, que já vem desabrochando, né, de tanto tempo, e as condições para alcançarmos aquilo que nós buscamos. Seja a superação das nossas dificuldades, que elas existem também, e seja aquilo que nós queremos fazer para o bem. Os nossos desejos, os nossos objetivos, está dentro de nós a capacidade de alcançar. Tem lembrando dessa questão das doenças, por exemplo, né? Por que já Deus não cura num toque de dedos todos os doentes? Tanto sofrimento que nós vemos, né? Principalmente nos hospitais, sofrimento físico, para citar um exemplo. Aí vem o espírito Humberto de Campos, num dos livros do Chico Xavier, contar uma passagem, uma história que ilustra bem essa questão, que chama a crônica, chama Doentes e Doenças. E ele começa assim: certamente que toda a doença, né, todos os doentes merecem o maior respeito do mundo. Claro, ele já começa assim, né? Quem de nós quer estar nessa condição? Uma condição difícil, o corpo está abalado, está limitado. Nós sabemos, né? Cada um sabe a sua dor. Certamente que isso merece o maior respeito do mundo. Mas ele conta uma passagem deles do plano espiritual para cá, que serve para nos chamar a atenção. Que diz ele que certa vez ele mais um grupo ali, eles vão visitar alguns doentes nos hospitais. E chegando ali, eles começam a entrar leito em leito. E cada leito ali, cada doente, eles estão em oração. Estão em condições difíceis realmente, né? Cada um deles. E um deles fala: Senhor, me auxilia a ficar bom, eu prometo que eu vou andar no bem, vou me recuperar, não faço mais isso. Todas aquelas questões que nós pedimos, né? Não faço mais, vou mudar minha vida, vou agir de uma forma diferente. E aquelas súplicas, aquelas orações sinceras que eles faziam. Até os espíritos ficaram comovidos de ouvir, né? Claro, Humberto de Campos estava ali, junto, para socorrer. E chegando um dos mentores ali do hospital, um dos maiores trabalhadores daquele hospital, eles passam, né, a questão, falam: olha, será que a gente não pode ajudar, tal. E o espírito ali, mais vivido do que eles, né, mais experiente, ele fala: olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês, a título de experiência. E eles, vamos dar os passes nesses espíritos. E eles começam ali um a um, eram 5 casos que haviam. Eles começam a dar passes assim. Um estava com um problema aqui, dá um passe aqui, joga uma energia no cérebro, outro aqui no baço. Cada caso, eles com poder espiritual, né, começar pelo mentor ali, eles começam a tratar, a energizar cada órgão que precisava, cada caso delicado. Eles fazem um trabalho um trabalho bom ali, bem assim, preciso. Quando chega no dia seguinte, os 5 recebem um atendimento ali. Os 5 despertam melhores, sabe? O tratamento realmente faz um efeito no corpo físico fantástico. Os 5 acordam melhores. Aí eles vão visitá-los pela manhã. Quando chega no primeiro quarto, o primeiro deles está ali no telefone,
brigando com a mulher pelo telefone, falando: olha, eu vou voltar para casa, vai acabar essa bagunça que está aqui, eu quero reaver tal coisa. Briga, quebrando o pau ali. Esquecendo assim, não era a mesma pessoa que tinha feito a oração na noite seguinte. O outro, louco para voltar aos vícios que tinha. Já era se eu não me engano, era um vício de álcool. Já estava pensando assim, aproveitar o final de semana, vou cair na festa de novo, vou fazer tudo de novo. Assim, esquecendo que tinha ficado doente. Quando volta à saúde. O outro ali brigando por causa de dinheiro. Um quarto, o quarto caso, já estava assim, pensando em voltar a comer aquelas coisas que não podia, que estava proibido pelo médico. Agora já que eu estou bom, né, já se sentia assim disposto. E os 5 acordaram muito bem dispostos, mas todos os casos eles iam reincidir no problema que causou a doença para eles. Sim, não foi uma doença mandada, foi problema que eles mesmos, aos poucos, com as atitudes que não estavam boas para eles foram causando essa sobrecarga no próprio corpo, até chegar no estado que estava no hospital. Quando o plano espiritual se desdobrou para colocá-los com a saúde novamente, para restituir a saúde, mentalmente, assim, espiritualmente, a ideia deles, eles não estavam nem aí para nada, eles iam voltar e continuar na vida que os levou. Então, assim, em pouco tempo, eles iam voltar ao problema. Porque eles não haviam se preocupado em curar a causa. Eles estavam preocupados só com o efeito. Não com aquela causa que os levava a ter os problemas. E aí, o Humberto de Campos e os outros espíritos ficaram assim, envergonhados, né, de ter pedido para o mentor ali ter curado tudo. Aí eles fizeram um trabalho inverso ali, sabe? Falaram, não, vamos deixar eles baixar um pouquinho. Aí retiraram um pouco de energia aqui e ali, e no final do dia eles voltaram a ficar no estado que estavam. Claro que eles iam se curar, mas ia levar um tempo maior, um processo normal, e eles iam naquela época da doença, como nós sabemos, né? É uma época difícil, mas nos faz refletir muita coisa e mudar muita coisa também. Mas mudar, sim, através da nossa vontade, dentro de nós, não paliativo. Muitas vezes nós nos curamos e voltamos a fazer tudo de novo, então voltam os problemas. Essa história, ela é só como ilustração naquilo que o Emmanuel coloca aqui, né? Por que será que Deus não cura todo mundo? Será que adiantaria nos curar? Deus já nos cura, nos ensinando, através de 1000 mecanismos, e a dor muitas vezes é o último mecanismo que nos chega, para nos ensinar o caminho da vida, para nos ensinar a entender a lei de Deus, que é uma lei criada não para nos punir, nem para falar, poxa, mas que lei, né? Não posso fazer nada, não tenho as coisas que eu quero. É uma lei que é boa e justa, harmonia, lei de amor, mas é a maneira que, através nós aprendendo a viver dentro da lei de Deus, que é uma lei boa para todos, é uma lei que funciona para todo o universo, não está restrita só ao nosso planeta. Nós vamos desencarnar, vamos reencarnar, vamos desencarnar, vamos reencarnar, uma hora nós mudamos de planeta, sociedades melhores, sociedades aqui físicas no plano espiritual, tudo isso é real. Nossa vida vai continuar sempre. Nos reencontramos com as pessoas queridas, voltamos a compor família no planeta, em outro. É a vida. Só que sempre nós, né, somos nós. E o que nós vamos levar? Não é nenhuma propriedade física. Nós vamos levar o que nós somos, que já é muita coisa, porque nós somos deuses. Temos um poder imenso, mas precisa desabrochar. Então, o conhecimento e a vivência das leis de Deus, pouquinho, né? Ninguém vai virar um santo de hoje para amanhã, mas esse conhecimento e essa vivência nas leis de Deus nos faz cada dia melhor,
e nos faz mais felizes, porque nós encontramos o nosso equilíbrio, a nossa posição na vida pessoal, conosco e com as pessoas que nos cercam, sabemos como agir e vamos conquistando e atingindo aquelas coisas que nós queremos, que nós necessitamos, que nós gostaríamos. Vai chegando para nós. Cada coisa tem o seu momento certo. Então, cabe a nós, mas quando que é? Tem um momento certo, mas certamente vai ser o momento que nós estivermos preparados. Aí vem, já estamos preparados a vivenciar tal coisa. E vamos nos tornando cada vez mais felizes. O problema, as questões são passageiras, né? Doença, problemas, tudo é passageiro. Tudo passa e vai se renovando. A nossa vida se renova todos os dias, para melhor. Então, as nossas atitudes é que fazem a diferença. Por isso que a lição de hoje é: abre a porta. E como é que o Emmanuel termina a lição, né? Quem vai abrir a porta? É Deus que vai abrir a porta por nós? Vai empurrar assim, vai abrir a porta. E, às vezes tem que abrir a porta e nos empurrar ainda para passar pela porta, né? Não. Nós que vamos abrir a porta e passar. Aí é a nossa ação, a escolha de cada um de nós que faz abrir a porta. Eu recordo até que Jesus contou a parábola dos talentos. Acho que a maioria aqui conhece, né? Todos conhecem. Vamos lembrar aqui. Se eu esquecer alguma coisa, vocês corrigem também, né? Vão ajudando. Que um rei, ele chama os empregados ali e ele resolve deixar um tesouro com eles, porque ele vai fazer uma viagem. E ele fala: cuida dos meus bens. Aí ele chama o primeiro e dá ali para ele 5 talentos. Raquel vai acompanhando que é 5, né? O primeiro é 10. Raquel, por favor, me ajuda. É 10 talentos primeiro? Não era 5? Eu acho que é 5, 3 e 1, não é? Vamos botar a história porque não vai mudar o... Então ele chama o primeiro ali e fala: para você 5 talentos. Chama o segundo e fala: 3 talentos para você cuidar, administrar, para administrar os bens. E o último, que era mais assim, né, mais preguiçoso e tal, ele já, o rei já conhecia, fala: para você eu vou dar 1 talento, mas cuida bem, administra bem. Aí, muito bem, foi viajar. Quando ele volta, antes de voltar ainda, o que recebeu 5 talentos, ele fala: poxa, vou pegar esses talentos que Deus me deu, que o rei, né, me emprestou, que é emprestado, e vou começar a aplicar. Ele fala: poxa, ele tinha um conhecimento da Bolsa de Valores, né? Pode atualizar a história? Ele tinha os conhecimentos dele, ele fala: vou aplicar aqui um pouco na Bolsa, vou tentar um negócio novo, vou gerar emprego. Ele começa a movimentar aqueles talentos da maneira como ele pode, com boa vontade, com esforço, com dedicação, faz o que pode de uma maneira sincera. E ele começa a multiplicar aquilo lá, né? Foi um ano que a Bolsa foi bem, não foi o ano passado, né? Foi uma outra época. Aí o segundo faz a mesma coisa, de uma maneira um pouco mais assim, mas começa a aplicar em bem, abre também um negócio, auxilia, movimenta os talentos. Esse não aplicou na Bolsa, que ele não conhecia direito. Mas ele também consegue dobrar. E o último, que já era assim um pouco mais preguiçoso, ele sabia que o rei era muito severo. E o rei prometeu voltar, e sabia que o rei ia voltar e ia pedir contas daqueles talentos. E com o medo que ele tinha, ele fala: poxa, o rei é severo, vai me pedir contas. E era uma pessoa assim, tinha medo, tinha preguiça de fazer as coisas. Pegou o talento dele, enterrou para que ninguém roubasse,
E falou, quando o rei voltar, eu pego esse talento e devolvo a ele. E praticamente não fez nada. Nada com o talento que tinha. Não pôs o talento a serviço de ninguém. Não movimentou. Não auxiliou os outros. Nem tentou. O problema não era errar. O rei não ia ficar bravo se ele errasse. O problema é que ele nem tentou nada. Foi assim, inútil. Deu ali, enterrou, ficou lá na ociosidade. Aí o rei voltou, né? Aí o rei voltou. Era um rei severo, justo. Aí ele chamou o primeiro e falou, cadê os 5 talentos que eu te dei? O que você fez com eles? E o primeiro ele falou, não, senhor, eu apliquei na bolsa, eu comprei ações, eu fui atrás, né? Eu também abri uma empresa, gerei emprego, auxiliei as pessoas, movimentei, perdi, mas ganhei. Fiz o que podia de modo honesto e está aqui os seus 5 talentos e mais 5. Dupliquei os seus talentos. Está aqui, ó, o que eu fiz com eles. O rei ficou muito satisfeito. Aí chamou o segundo, né? É o terceiro, tá. Chamou o segundo, foi a mesma coisa. 3 talentos, o que o senhor fez com os meus talentos? E o segundo disse, olha, eu ajudei, fiz caridade, auxiliei pessoas, movimentei, comprei aqui, fui para lá, fiz negócios. E está aqui os 3 talentos e consegui mais 3 com eles. Devolveu para o rei. O rei ficou satisfeitíssimo. Aí chegou o último. Aí ele correu e falou, olha, está aqui o talento que o senhor me deu. Eu enterrei o talento, porque eu sabia que o senhor é um rei severo, e tive muito medo, que é até uma outra lição, e tive medo e guardei o seu talento. Está aqui de volta. Aí o rei falou, mas você foi preguiçoso, né? Teve medo de movimentar as coisas. Aí o rei fez assim, ao que deu 5, ele deu mais 5, não foi? Estou um pouco confuso com o final da história, mas o que mais ele deu mais ainda. Ele falou, confio a ti, você foi um administrador bom, fiel, lutou, trabalhou, então o que eu te dei, eu te dou mais ainda para você cuidar. Ao que tinha 3, ele fez a mesma coisa, seus 3 e mais 3. E ao que tinha 1, ele falou, você que não fez nada, o que você tem, eu te tiro. Vai ficar sem nada agora. E assim, como é que é a frase que termina, que é o principal? Isso, vou repetir aqui por causa do microfone. Mas é isso mesmo. Aí e termina Jesus, né, contando. E assim, aquele que tem, mais se lhe dará. E ao que pouco tem, e nada, o pouco que tem lhe será tirado. Até parece um pouco estranho, né? Por que isso? Mas a parábola em si explica. Porque pouco que tem, não trabalha, não vai atrás, não se esforça, vai perder. Mas o que tem muito, que aquele que se esforça não é muito de dinheiro. Os talentos, né? A parábola é toda, claro, né? Então tem um outro sentido para tudo. Os talentos não é o dinheiro, eu tenho muitos bens. Não é isso, mas são os talentos que nós temos. Que é bom dizer que nós conquistamos com a sucessão de reencarnações. Também ninguém nos deu assim. Deus nos deu a vida, né? Nos criou e nos deu a condição para desenvolver. Mas os talentos que nós temos hoje são muitos, hein? Nós conquistamos ali no esforço. Então hoje nós temos esse talento a oferecer para as pessoas. E que talentos são esses? Né? A paciência, saber falar uma boa palavra, aconselhar alguém quando precisa, o auxílio que nós damos, a boa energia, a simpatia, né? Auxiliar as pessoas dentro de casa, fora, todas aquelas coisas boas, morais, o perdão, a capacidade de perdoar, é um grande talento. Toda a bondade que nós podemos oferecer ao próximo são os nossos talentos, né? Morais, talentos materiais também,
Tudo que nós temos e que nós conseguimos movimentar para o bem geral. Esses são nossos talentos. Então, aquele que tem, Deus ainda multiplica, né? Cresce os talentos, se desenvolvem. É igual ao amor, né? Quanto mais se ama, mais se tem. Fala, poxa, mas como é? Quanto mais se dá, você produz, né? E fabrica, não sei se é um bom termo. Mas quanto mais você ama, mais amor você tem. E a gente vai aprendendo. Todos os nossos talentos, assim, a bondade que nós temos, o auxílio, o apoio, tudo que se faz, nada é perdido. Então, quanto mais nós fazemos, mais nós vamos crescendo. E nos iluminando também, né? No ponto de vista espiritual, o espírito que nós somos é suscetível a se iluminar também, né? Os espíritos superiores vêm lá com aquelas auras ali, parece um arco-íris. Então, é uma vibração, a energia, né, que vai ficando. Então, isso é nosso, cada um de nós. Então, esses talentos que nós vamos multiplicando, como Jesus falou, é uma bênção para nós. Isso que é ali, nós estamos abrindo a porta, né, a nossa escolha. Deus não obriga. Deus obriga? Não obriga. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes ele fala não para nós. Né? Um pai, uma mãe, quando quer educar os filhos, não vai dar tudo para os filhos. Muitas vezes tem que falar não. Porque se der tudo, aí o filho fica doente, faz coisa errada, né? Não se educa para a vida. Toma sorvete, né, gelado no frio. Os pais falam, não pode tomar gelado. Toma. Aí o filho fica doente. Se os pais e as mães, né, os pais pudessem, será que eles não curariam os filhos? Ver o filho lá com dor de garganta, chega lá, vou te curar. Mas não é isso, né? O filho, a doença vem, ele aprende, ele entende que tem regras a cumprir. Então essa é a verdadeira liberdade, é nós aprendermos a cumprir, a consciência, né? A real liberdade que nós conquistamos é dormir com a consciência tranquila. Cumprir as obrigações, os deveres. E a vida não é só deveres, né? Mas nesse caminhar, respeitar as coisas, é que nós atingimos o nosso equilíbrio. Cura para tudo. O bem que nós produzimos, o amor, nos cura também. E o último lá, que a quem pouco tem, o pouquinho que tem, tirou, rapou, né? Ficou zero. Também é para nós, né? A parábola, o talento. Jesus ainda contou assim, né? Enterrou o talento. Não podia ter termo melhor, né? Quer dizer, tinha um talento ali para oferecer para o seu próximo. O que fez com isso? Enterrou. Enterrou o talento e foi cuidar de outras coisas, como nós fazemos às vezes, né? Enterra tudo que é positivo e a gente fica com o negativo. Enterra as coisas boas que nós temos para vivenciar e estamos atrás daquelas coisas assim que nos cansam, nos tiram energia e que não leva a nada, muitas vezes. Então, Jesus dá esse foco para nós também na nossa vida, né? Vamos aproveitar, direcionar para o que interessa mesmo, porque é melhor, porque vale a pena, que nos faz felizes, equilibrados, né? A questão do amor, as pessoas, os lugares, e dá menos importância às coisas também que vão passar, que são passageiras, e que às vezes não merece assim tanta... Às vezes nós ficamos muito preocupados com o que é negativo, vivemos preocupados com tudo, é normal, né? Dia a dia. E preocupados demais às vezes. E aquilo vai acumulando na nossa cabeça, no cérebro, fica sobrecarregado. Então tem hora que é preciso, sabe, calma, tranquilidade, procurar outras coisas. Dar a cada coisa o seu tempo devido, o seu valor. Mas não valorizar demais o que é ruim, o que é problema. Valorizar as coisas melhores. E aí sim a gente percebe que, como Jesus falou, né, onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. O que é o nosso tesouro? É onde que nós estamos ligados ali. Onde está o nosso tesouro, o nosso coração está preso. Então vamos prender nosso coração em bons tesouros, né? Não nos tesouros ruins. Vamos prender nos bons tesouros, porque sintonizou ali, está recebendo. E abrir essa porta. Hein? Ok? Então, boa tarde, boa noite, boa tarde, sei lá. Acho que tá ligado.
Bom, parabéns pela palestra, mais uma vez. Achei interessante você tocar nesse ponto das doenças, porque há um tempo atrás eu li um livro que falava que o corpo, ele sente não só a nossa própria negligência em relação a ele, às vezes beber demais, comer demais, mas também os nossos sentimentos. Então, às vezes a gente manifesta determinadas doenças pelo excesso de preocupação, pelo excesso de sentimentos não muito adequados. Então, eu sempre, às vezes, quando você tem, às vezes, uma doença que não tem uma explicação, você fala, nossa, eu não tomei gelado, ou eu não tenho razão para ter manifestado essa doença, eu acredito que talvez tenha sido pela a nossa negligência com o nosso espírito. A doença, ela surge em decorrência dos nossos próprios sentimentos. Eu acredito nisso. Lógico, eu acho que a exposição física do corpo também causa, mas eu acho que às vezes você negligenciar o seu espírito e a sua elevação moral, eu acho que isso também acaba acarretando determinadas doenças no ser humano. Eu penso isso, não sei se você concorda. É verdade, assim, muitos falam isso, né? E o Emmanuel também fala que a mente, ela tem uma capacidade, a mente, né? Vamos pensar, quando a gente está direcionando o espírito, tem uma capacidade para criar doenças que é assim, muito grande, isso é impressionante. Então a nossa própria mente mal direcionada, né, está focado em coisas que não estão fazendo bem para nós, moralmente, o que for energeticamente, então isso aqui cria realmente doenças. E da mesma forma, por outro lado, a mente bem direcionada, ela também cura, nos auxilia a curar muita coisa. Então é isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer? Da mente, a mente como era, nossa, eu não sei, a gente não sabe ainda muito, né? Todos nós. Mas a mente, assim, a gente vai do mais denso, que é o corpo físico, até os mais sutis. E a mente, ela está mais elevado, mais sutil. Só que ela é um poder assim magnético. Então, ficou pensando bobrinha, vai ficar em volta da gente, vai criar, né? Em volta da gente, atrai, próximo, né? Aquele tipo, né? de energia. E o que tiver perto, você vai atraindo. E aquilo, com o tempo, existe um mecanismo que a gente aprendendo, né? Que ele desce para o físico. Então, geralmente, uma doença que você tem, dá para aparecer, alguém já consegue ver, algum cara que tem uma mediunidade. E se você continuar aquele curso errado, ela vai brotar no físico. Mas o contrato não é verdadeiro. Se você está ali, está começando, está lá no plano astral, você muda o curso, você desmonta aqueles magnetismos e aqueles floquinhos, vamos pensar assim, de fantasminhas que ficam em volta da gente, se desfaz e recria pelo outro. Por isso que é bom sempre estar se vigiando para manter uma higiene mental legal, como um bom livro. O próprio centro espírita é uma higienização muito boa, que limpa e dá uma varrida. Aqueles que são mais sensíveis, quando ficam 1, 2, 4, 5 semanas fora do centro, o cara começa já um pé no hospício, né? Porque o cara começa a ficar fora de órbita, porque desregula, é sensível demais. E no fundo, assim, voltando, o que a gente pensa aglutina, e com o tempo essa aglutinação vai trazer para o físico. Isso em questão de doença, saúde, boa energia, para o lado ruim ou para o lado bom, estar em contato com os espíritos superiores. Agora, o outro lado interessante da mente é que no tempo ela também influencia. Então, se você gosta de alguma coisa, tem um hobby, uma paixão por alguma coisa, se você sempre de vez em quando pensa naquilo, você atrai aquela condição. Independente, às vezes o cara com mais idade, puxa, agora eu estou nesse emprego, sempre quis. Não é que ele sempre quis, foi uma sorte. Não, aconteceu dele estar sempre de vez em quando pensando, ele atrai aquela condição e o plano, a dança do universo, empurra ele para perto daquela condição e acaba acontecendo.
o que eu estou falando, André Luiz, você vai encontrar com miasmas, né? São os irmãozinhos que eu atrapalho, e criam formas que faz com que você fique cada vez mais doente, tá? Também reportando as parábolas do talento, que o Léo acabou de dizer, nós temos que lembrar que todos nós temos os nossos talentos e nós temos que investi-los, e nem sempre esses talentos são de formas materiais, como Jesus pôs aí na lição, mas esse talento pode ser de ordem emocional, de ordem afetiva, de ordem amorosa. Nós esquecemos também, como foi dito na parábola, aliás, na historinha anterior, da pessoa que estava no momento de dor, pedindo socorro, no momento feliz, pondo a sua neura para cima dos outros, passando a sua culpa. Não deixa de ser um talento mal usado, um talento posto de uma maneira não muito feliz, né? Na hora de pedir, todos nós sabemos prostrar-se de joelhos e pedir aos céus, mas na hora de efetivamente darmos o nosso melhor, nós preferimos se sentir vítimas e ser não vitimados. Então, nós temos que ver se dessa maneira não abriremos a porta, né, e vamos deixar a coisa. Numa determinada hora aí, você fala uma coisa tão interessante, pode ter passado desapercebido. A questão não é o errar, é o não entender. É o isso. O Paulo costuma dizer muito isso, né? Só erra quem tenta. É o Paulo de Tarso ou o Paulo? Não, o Paulo aqui, o Paulão. Né? Só erra quem tenta. Então, não é. A questão é o medo de errar. E a gente sabe que medo de errar é vaidade e orgulho falando mais alto, né? Porque nós erramos mesmo. E é naquele erro que a gente vai levantar e aprender. Então, o tentar, ele é super positivo. Mas a gente nem tenta. Que é para não errar. Não correr o risco de errar. E isso é perder uma oportunidade. É enterrar um talento. Né? Então é a questão do tentar. Não, eu vou tentar. Né? Vamos tentar. Pode dar certo. Mas também se a gente vai pensando que pode dar errado, já vai dar errado de cara. Não, eu vou tentar. Vamos ver o que pode acontecer. Né? E de repente, colocando aquela força de vontade em cima, a perseverança, não é que vai dar certo? Não é? Então, nós temos que trabalhar isso em nós. Nós temos muito também, isso. Às vezes, Oi, assim, se não tenta dá de novo. certo, mas assim, você tenta, você começa a se movimentar. Às vezes não dá certo aquilo, mas no meio do seu caminho, que você já está movimentando, você cai um pouco. Você descobre outra coisa. O espiritual ajuda, né? E já direciona para o que você vai conseguir, de acordo com o que você está querendo, né? É, pelo simples fato Isso. de nós termos Mas aceitado e tentou. tentado. É verdade. Não é? Exercita. Porque é muito fácil, é muito cômodo para nós dizer, não. Não, porque não vai dar certo, eu não sei, eu vou errar. Então, é enterrar o talento, né? Obrigada pela palestra. Raquel, quer fazer as vibrações? Quer, eu sei que você quer. Então venha. Deixando nesse momento que tudo aquilo que temos de melhor em nós possa fluir, contagiar o ambiente, extravasar por estas portas e abraçar carinhosamente, com todo o nosso amor, nossa dedicação, nosso sentimento maior de paz, saúde e harmonia universal. Nós vamos envolvendo a todos aqueles necessitados que por ora
estão em um hospital, onde o corpo físico, por algum motivo que desconhecemos e não importa, está passando por um momento de dor. Que os médicos, enfermeiros do espaço encontrem o remédio eficaz para abrandar estas dores, não só acalmando a parte física, mas também agindo com a paciência e a tolerância daqueles que convivem com ela. Pai, Jesus, nosso Mestre, nos acompanhe neste momento para que possamos visitar irmãozinhos nossos que habitam asilos, creches, orfanatos, casas de detenção, penitenciárias, todos aqueles irmãos nossos, irmãos, sim, perante a vossa divindade, Deus Pai. E que por algum motivo qualquer, que não nos importa neste momento, o julgamento ou a crítica, se encontram nesta situação. Não esqueçamos nunca que este é o dia de hoje, de cada um deles, mas que poderá ser o nosso dia de amanhã. Companheiros queridos, vamos envolvendo nossos lares, nossos familiares, aqueles que se encontram em nossas casas ou próximos a ela, e que possamos levar até eles o melhor que possamos dar. Vamos vibrando por esta casa, que ela possa, a cada dia, ser aumentada em toda a sua vontade, de auxílio e de prosperar junto com todos aqueles que chegam até aqui. E é assim que nós vamos pedindo que a nossa semana seja uma semana tranquila, onde nós possamos contagiar com o nosso sorriso, com a nossa mão estendida, com o nosso ombro amigo. Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, que a sua bênção recaia sobre todos nós, onde agradecemos também a companhia desses amigos da espiritualidade que trabalham junto conosco. E é assim que nós vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião. Que assim seja.